Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja bem-vindo à parte 2 dos 10 livros para quem não gosta de ler. Olha só que show! Se você não viu a parte 1, dá like nesse vídeo aqui e clica aqui para ver a parte 1 e ficar sabendo aí dos primeiros 5 livros para quem não gosta de ler ou só sugestões se você quer livros novos para ler. E aproveita já para compartilhar para todo mundo porque é nóis, 500 mil! Como eu disse no outro vídeo, eu preferi fazer em 2 partes porque eu fiquei falando dos meus títulos favoritos e acabei, acabou que deu aquela esquecida no tempo e demorou demais. Como eu acabei me empolgando pra falar dos primeiros 5 livros, eu acho que isso vai acontecer nesse aqui também, então eu preferi fazer em 2 partes. Afinal, se esses livros não fossem legais e empolgantes, eles nem estariam na minha lista pra começar a conversa. Então, sem mais delongas, acho que é hora da gente começar, né? Vamos começar então com o nosso 6º livro, a 6ª indicação aqui, que é O Nome do Vento. Muita gente falou aí quando eu fiz o tour pro meu quarto, pô, você tem O Nome do Vento e tal, que legal, e realmente, cara, esse livro é muito da hora. Bom, então vamos falar um pouco sobre ele então. O Nome do Vento, na verdade, não é um livro único, ele faz parte de uma série que chama A Crônica do Matador do Rei, e ele é o meu favorito dessa série, porque ele explica um pouquinho mais sobre o universo, como que funciona, e é onde tudo é ambientado, já que ele começa num mundo medieval alternativo, em que existe magia, em que existe outros seres sobrenaturais aí, e a magia é tratada de um jeito muito mais maduro, muito mais crescido e meio darkness, em comparação ao que a gente está acostumado a ver, por exemplo, em Harry Potter. É uma pegada mais sombria e também, na minha humilde opinião, muito mais bacana. O livro conta a história do dono da hospedaria do Marco do Percurso, que eu não vou ousar tentar pronunciar o nome dele, eu nunca soube pronunciar o nome dele, mas eu vou escrever aqui. Só pra ele não ficar sem nome, pra quem nunca viu. Oh, nominho desgraçado que foram pôr nesse cara. Bom, ele tem essa hospedaria aí, ele vive a vida pacata dele, ele não vira vilarejo. E um dia ele salva a vida de um cronista, você vai entender como funciona a vida de um cronista se você ler o livro. E ele salva esse cara de umas criaturas darkness, assim, que estavam atacando ele. E nisso vão os dois lá pra estalagem lá do maluco. E aí eles vão se conhecendo, vão contando umas histórias, vai surgindo uma broderagem aí, e o cronista pede pro estaleiro dar 3 dias pra ele escrever uma biografia dele. Mas esse não é um cronista qualquer, meus amigos, e vocês verão por que se vocês lerem o livro, porque eu não vou continuar mais, eba! Eu acho que é uma premissa muito legal, muito bacana, e que eu espero que vocês já tenham se prendido. Claro que eu expliquei as coisas bem por cima, e eu espero que você tenha ficado curioso pra ler esse livro mesmo, porque muita gente gosta, eu imaginei que poucas pessoas iam conhecer quando eu mostrei, eu falei que era um dos meus títulos favoritos, mas eu achei muito legal e inclusive leiam. Eu gosto muito desse livro porque ele foi importante pra mim quando eu tava recuperando aí a minha vontade de viver com a leitura. Quando eu tava retomando esse hábito, como eu disse no primeiro vídeo, que está aqui se você não viu, eu tive um hiato de leitura aí na minha vida, eu parei de ler alguns anos e eu não conseguia achar mais títulos que me deixassem feliz em ler. E eu lembro que quando eu vi esse livro numa livraria de shopping, assim, eu olhei a capa, essa capa aqui, que por sinal é muito legal. Eu falei, porra, da hora, vou levar. Aí eu achei super legal, não li nem a sinopse, gostei, levei pra casa e eu me surpreendi com os livros mais legais que eu já vi. Um dos livros mais legais que eu já vi, aliás. Comprei os outros livros da série, fui feliz da vida, foi muito legal e é isso aí. Bom, a nossa 7ª dica literária é muito bacana mesmo e é um dos melhores livros de infanto-juvenil que eu conheço, inclusive muito indicado por amigos meus que hoje são adultos. E ele é Sabriel. Bom, pra contextualizar Sabriel, você vai precisar de um pouquinho de imaginação, porque a premissa dele não é tão simples como, um mundo em que existe magia, ou o Egito Antigo, ou o século XIX. Não é tão simples assim. É um pouquinho mais complexo. Imagina um continente, beleza? Imaginou? Tranquilo. Nesse continente tem 2 países. Esses países são divididos por uma muralha gigantesca, mas não tem titã nessa história. E presta atenção, cada país tem as suas próprias regras, inclusive as regras que regem a natureza desses lugares são diferentes, visto que em um deles impera a ciência, a tecnologia e é um mundo mais ou menos parecido com o nosso, e no outro lado também é parecido com a Terra, porém um período mais antigo aí da Terra, no século XVI ou XVII, e neste lugar, aí também tem magia. Tudo gira em torno da magia nesse lugar. Bom, existem 6 grandes pedras espalhadas por esse reino antigo. E essas, claro, representam os 6 grandes poderes da magia da Ordem. Um deles é representado pelos Abhorsens, que são necromantes, né? Necromantes muito poderosos. E eles são possuidores aí da magia da Ordem e eles ajudam a limpar o reino antigo. Ou seja, eles mantêm os mortos no lugar deles, para que a natureza flua
aí exatamente da maneira que tem que ser. Quando as pessoas morrem, elas têm que ir para um lugar específico e não ficar vagando. Então os Abhorsen são como se fossem os ceifeiros desse lugar. Eles só não matam ninguém, mas mas eles são necromantes e eles controlam essa ordem natural. Fora isso, eles prendem seres que são maléficos, eles prendem aí espíritos malignos e grandes mortos. E como que faz pra ser um Abhorren? Bom, você tem que ser filho de um Abhorren. Você tem esse título, você ganha esse título que é passado de geração em geração. Mas e aí? E é nessa que entra a Sabriel. A Sabriel é uma menina que vai fazer 15 anos. Ela é filha de um Abhorsen, sim, só que aí o que acontece? Ela tá lá na vida dela, ela mora no outro país, aquele que tem tecnologia e tudo mais, mas não tem magia. E aí o pai dela some, o pai dela desaparece. Mas ela não sabia de nada disso até então. Só que quando o pai dela desaparece, aí a batata quente cai na mão dela e ela não sabe o que fazer. E meu Deus do céu, como é que eu salvo esse mundo? E eu não vou falar mais nada da história pra vocês, porque é muito legal e eu espero que vocês leiam. Continuem aí essa história maravilhosa, que também é um dos infantos juvenis mais legais que eu já li, que eu conheço. Inclusive, eu vejo muito pouca gente falando sobre Sabriel, mas, pô, é muito legal. Esse é, na verdade, um daqueles livros que realmente, se você detesta ler, você vai gostar. Você vai gostar pelo menos pra saber o fim da história, porque ela é muito bem amarrada, tem ganchos muito legais em Sabriel. Se você já gosta de ler, esse vai ser um dos livros mais empolgantes que você vai pegar aí na sua vida. E chegamos nele, meus amores! Jurassic Park! Gente, que saudade de falar de dinossauro nesse canal, é muito amor. Eu fico muito animada de poder indicar esse livro pra vocês e eu ficaria muito feliz se alguém realmente demonstrasse interesse nele. É verdade que os filmes de Jurassic Park são muito bons e são muito legais. E eu não posso negar que eu só tive vontade de ler os livros de Jurassic Park muito depois que eu já gostava do filme e justamente por causa dos filmes de Jurassic Park que eu fiquei tão animada pra ler o livro. Eu já amava muito Jurassic Park antes, mas a minha experiência com essa história não teria sido a mesma se eu tivesse deixado de ler os livros. Por quê? Mais especificamente o primeiro, ele tem uma discrepância muito grande, principalmente em relação aos personagens, a construção dos personagens e a motivação deles. A história você já conhece, a premissa é basicamente a mesma, mas o que vai te surpreender de verdade são os detalhes. No livro de Jurassic Park, para começar, tem cenas que não foram incluídas na gravação do filme e que são cenas muito legais mesmo, muito empolgantes, inclusive tem umas que são realmente apavorantes. Além disso, no livro, tanto a Ellie quanto o Alan, eles são muito mais carismáticos, eles se envolvem muito mais com o leitor e justamente por isso, justamente por você se identificar mais com eles e estar mais próximo deles, é que você sente que eles se lascam e sofrem muito mais. No livro também, o John Hammond não tem absolutamente nada a ver com aquela figura maravilhosa, fofíssima, querida. Sabe aquele velhinho simpático que parece seu avô, que parece que vai te pegar no colinho e falar: netinho, que saudade! Mentira. Até porque a interação que ele tem com os netos é muito diferente no livro. Eu acho que eles acabaram fazendo isso pra deixar a relação um pouquinho mais, sei lá, um pouquinho mais humana, né? Porque é muito diferente daquela coisa amorzinho que eles têm. Eu lembro também daquele advogado, que ele é super diferente do filme, é aquele que é comido quando ele tá sentado na privada, né, pela T-Rex. Esse cara é um baita do filho da puta no livro. Ele é sovina pra caramba, ele é egocêntrico, ele se acha, ele é... Puta, esse cara é chato. Oh, bicho chato. Inclusive, a hora que ele é comido, você chega a dar um suspiro assim, ufa. E é claro, o meu favorito, Ian Malcolm, é o cara mais insuportável, é o cara que mais enche o saco. E ele é também uma das pessoas mais surpreendentemente éticas daquele rolê. E os outros personagens seguem mais ou menos a mesma linha. Como dá pra você... O livro é uma mídia que dá pra você descrever muitas coisas, a maioria dos personagens é muito mais detalhada e você se identifica muito mais com os personagens porque eles têm mais tempo de identificação com você. E no final é uma boa oportunidade para aprender sobre muitas coisas, porque você vai estar familiarizado aí já com termos técnicos e vai aprender bastante sobre história e sobre ciência também. Bom, a minha nona indicação é Tom Sawyer. Tem muita gente que olha pra esse livro e fala, mas não é meu caso. Eu li Tom Sawyer a primeira vez, eu tava na escola e inclusive eu acho que foi na biblioteca da escola, já que ele era um dos livros
indicados lá pra quinta série, nem lembro quando que eu li. E à primeira vista, ele não tem nada demais, é uma história bem mas aí conforme você vai lendo, você vai vendo que isso não é verdade. E ela conta a história de um menino chamado, claro, Tom Sawyer, que é um personagem que segue todos os padrõezinhos de uma história de um livro de aventura, né? É um menino normal que gosta de brincar, que não gosta de ir pra igreja, que não gosta da escola e tudo mais, quer bagunçar, é isso aí. Só que um belo dia, ele e o super amigo dele, Huckleberry Finn, eles saem ali escondidos de casa, fogem de casa, na surdina e acabam no cemitério da cidade deles. Mas lá eles encontram a galera fazendo coisa errada, que claro, eu não vou falar quem é, que senão estraga a surpresa de quem for ler. E esse povo tava na caruda, saqueando todos os túmulos do cemitério. E eles chegaram lá e ficaram só olhando, mas meu Deus, e agora? Que nós faz o quê? Nisso, os caras estavam meio bêbados, eles começam a discutir, eles começam a brigar. Um dos caras mata o outro, e nessa história os moleques estavam escondidos, eles viram tudo. O que na verdade foi uma reviravolta e tanto, porque eu jamais pensei que fosse acontecer isso num livro que eu li na escola. Mas eu não vou continuar daqui pra frente pra não estragar a história pra você, que pra ser bem sincera é uma história cheia de aventura e cheia de heroísmo também. Chegamos ao nosso último título, meus amores! Olha só que belezinha! Desse aqui você provavelmente vai gostar. Muita gente viu o filme, mas o filme é muito diferente do livro, apesar de sim ser muito legal e de ser uma das sátiras mais bem feitas do universo do audiovisual. Claro, escrita pelo deus Douglas Adams, o guia do mochileiro das galáxias! Finalmente, hein? Eu sei que vocês pensaram que eu ia esquecer dele, mas não. Essa é uma das melhores indicações que eu posso dar pra você. Hoje, ela é uma obra que caiu no esquecimento por muitos, mas é maravilhosa e continua sendo do mesmo jeito. Depois de um tempo, quando ser geek e ser nerd aí virou moda, essa obra ela virou aí um símbolo da cultura pop, da cultura geek. E eu entendo por quê. Porque é genial. Ela conta as aventuras espaciais de Arthur Dent e também de seu amigo Ford Perfect. E, surpreendentemente, é uma sátira muito bacana de coisas que acontecem no nosso cotidiano no espaço. Nele você vai ter uma visão hilária sobre política, burocracia, a alta cultura e isso e muito mais numa história que a princípio é sobre a busca do sentido da vida, né, do universo e tudo mais. E nessa, se você não tiver dor de barriga de tanto dar risada das piadas e das paródias e das sacadas geniais que esse livro tem, você pelo menos vai ser fisgado pelas questões filosóficas que ele te traz. Esse livro, na verdade, é meio difícil de descrever sem dar muito spoiler, mas enfim. Goodbye and thanks for all the fish! Bom, galera, esse é o fim da nossa jornada desse vídeo enorme sobre 10 dicas de livros para quem não gosta de ler ou para quem quer só, sei lá, novos livros para ler. No caso, super serve para quem gosta de ler também, leitura sempre faz bem, então é nóis, demorou. Então simbora, espero que você tenha gostado, ajude sempre esse canal a crescer cada vez mais. É nóis, 500 mil de inscritos, beijinhos para a família Harusaria inteira. Dá o seu joinha, ajuda na divulgação e compartilha para geral. Se inscreve aqui, dá seu like. Tchau, tchau! E lembre-se sempre de viver as aventuras dos livros que você escolher ler. Como diria um hobbit muito sábio do meu universo fantástico favorito, as aventuras são um negócio perigoso. Você pisa na estrada e se não controlar os seus pés, nunca se sabe para onde será levado. Tchau!